Primeiro ano, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, no meio de tanta confusão, mas vamos superar tudo isso. Deus abençoe você, abençoe sua família e daqui a pouco vamos estar juntos. Por enquanto, nosso juntos é desse jeito, assim, certo? Mas vai dar tudo certo. Bom, hoje eu quero simplesmente revisar alguns conceitos interessantes com vocês, que são os nossos referenciais. Temos algumas ideias de referenciais que precisamos perceber. Porque referencial pode ser, normalmente é um corpo, um objeto ou até mesmo um sistema físico, tá? E nós fixamos ele, nós definimos ele como sendo o nosso padrão, onde nós vamos nos referenciar. Essa é a ideia. Por exemplo, o que nós podemos perceber aqui? Se temos dois objetos aqui para o nosso estudo, que seria interessante. Primeiro é o avião, ou de repente o piloto do avião, e outro que é um indivíduo no solo. O que seria esse nosso referencial? Vamos fixar. Se nós percebermos o indivíduo que está lá no solo, correto? O que está lá no solo, ele vai ter uma visão. Analisando o míssil, que no caso seria o vermelho, qual foi a trajetória que o míssil fez, tomando como referência o indivíduo aqui no solo? Essa foi a trajetória que o míssil fez, correto? Então essa seria a ideia. Ele fez um arco de parábola. Isso considerando o meu referencial, o indivíduo que está na Terra, certo? Esse foi a trajetória. Agora, se a minha referência for o piloto, bom, se eu considerar o piloto, a trajetória que o míssil fez foi uma trajetória vertical. Só que ela veio aumentando à medida que o movimento foi acontecendo. O avião foi indo para frente, mas o míssil em relação ao referencial, que é o piloto, ele só foi descendo. Ele só fez uma trajetória vertical, uma reta, né, na vertical. Isso quando nós tomamos o nosso referencial sendo o piloto. Então depende muito de quem é a minha referência, correto? Um outro conceito interessante seria os de movimento. Então deixa eu chamar aqui um indivíduo 1, esse que está andando na nossa visão aqui, em relação a nós como referencial, né? Ele está andando para a esquerda. Tem um indivíduo 2 que ele não está andando, ele está sentado, né, no trem. Um indivíduo 3 aqui, que nós como referencial estaria andando para a direita. E um 4 aqui fora, correto? Temos dois conceitos aqui interessantes, que um é o movimento, e o outro é o repouso. Repouso. Pronto. Tá ok. Vamos analisar aqui, tomar os quatro referenciais. Primeiro, o meu referencial é o indivíduo 1. Meu referencial. Deixa eu escrever aqui o referencial. Então, minha referência. Para que você entenda. Minha referência é o indivíduo 1. Eu pergunto, em relação ao indivíduo 1, o indivíduo 2 está em movimento ou está em repouso? Mas o que é isso? Não, Tiago, ele está parado. Está parado. Não, olha, se você for perceber, a distância entre os dois, entre o 1 e o 2, está aumentando. Beleza, mas Tiago, é porque o 1 está em movimento. Sim, mas é relativo. Se eu estou dizendo que o 1 está andando está se distanciando de 2, é a mesma coisa que eu dizer que o 2 está se distanciando em relação a 1. Parece ser meio maluco, mas é a realidade. Então, minha referencial é o 1.
Então, em relação a 1, o 2 está em movimento, porque a distância entre os dois está aumentando. Então, o 2 está em movimento. E o 3 também. Tomando como referência o 1, o 3 também está se distanciando. Então, ele está em relação, em movimento. E se eu pegar, fazer a referência entre o 1 e o 4? Também. Eles estão... deixa eu falar o seguinte. Esse indivíduo 1 está andando com uma velocidade v para a esquerda. Só que o trem está todo andando com velocidade v para a direita. Então, o indivíduo 4 não vê ele parado. Porque quando ele dá um passo, anda 1 metro para a esquerda, o trem anda 1 metro para a direita. E ele não saiu do lugar. Então, em relação ao 4, o 4, a minha referência é o 1. Então, o 4 está em repouso em relação ao 1. Que interessante, hein? Simplesmente porque eles não mudam a distância entre eles. Se eu tomar como referência o indivíduo 2, essa aqui é a minha referência. O 1 está em movimento? Está, né? Porque a distância entre os dois está aumentando. Se for em relação ao 3, o 3 está em movimento em relação ao 2? Está, porque a distância entre eles vai aumentar, né? Em relação ao 4, o 2 está em movimento? Com certeza, porque o 2 ele está com o movimento V. Esse trem está levando ele com o movimento V. Então, essa distância entre os dois vai aumentar. O 4 ele também está em movimento. Analisando como referência o meu indivíduo 3, essa é a minha referência. O 1 está em movimento? Com certeza. O 3 anda para cá e o 1 anda para lá, está aumentando a distância, está em movimento. O 2 está em movimento em relação ao 3? Com certeza também, porque o 3 ele está se distanciando de 2. E o 4 em relação ao 3 está em movimento? Sim, porque ele anda com velocidade v e o trem ainda coloca ele com mais velocidade v. Então, o 4 também está em movimento. E, por fim, analisar como referência o meu indivíduo 4. Bom, tá fixo no chão, né? Então, o indivíduo 1, aquela ideia da primeira análise, né? Ele anda com velocidade v para cá, só que o trem anula com a mesma velocidade para a direita. Então, na verdade, em relação ao 4, ele está parado. Ele anda 1 metro para cá, por exemplo, né? E o trem anda 1 metro para a direita. Ele ficou parado em relação ao observador. 4. O 2 está em movimento em relação ao 4? Com certeza, porque o trem está levando ele para lá com velocidade v. E o 3 está em movimento ou está em repouso em relação ao 4? Está em movimento, porque ele anda com v para lá e o trem ainda joga ele mais ainda com v. Correto? Agora, o que seria interessante? Que se esse indivíduo 1 estivesse andando para a direita, igual esse daqui, por mais que um estivesse andando para lá e outro para lá, mas os dois estariam em repouso um em relação ao outro, porque a distância entre os dois não estaria aumentando se essa velocidade fosse para a direita também, igual esse aqui. Então, uma pessoa andando para a direita com outra pessoa andando para a direita com a mesma velocidade, significa que não está alterando a distância entre eles. Então, isso prefigura repouso. Correto? Então, deixei 3 questõezinhas básicas a respeito de referencial para vocês completarem. Tudo na plataforma, tá? Tudo, não precisa copiar caderno, nem mandar foto de nada para mim, certo? Então, aproveite. Qualquer coisa, estamos à disposição. Até!